Oi, povo sulista, tudo bem? Tati Militão aqui. E hoje eu tô aqui com uma das figuras mais conhecidas, estudadas e debatidas quando o assunto é autonomia regional, identidade cultural e o movimento Sul é meu país. Professor, jornalista, escritor, pesquisador e uma das vozes mais influentes do separatismo democrático no Brasil moderno. Celso Becher construiu ao longo de décadas uma trajetória marcada pela defesa da autodeterminação, da descentralização de poder e da preservação da identidade cultural sulista. Com formação em História, pós-graduação em História da África, experiências no magistério, atuação no jornalismo e participação direta nas bases filosóficas e organizacionais do movimento. Dorcher tornou-se uma referência, admirados por criticados por outros, mas impossível de ignorar. Hoje vamos explorar a fundo as suas ideias, confrontar argumentos, entrar em temas sensíveis e compreender melhor a visão do futuro que ele propõe. Vem comigo que hoje o assunto é com o professor. Professor, muito obrigada por ter me recebido na sua casa hoje, esse dia lindo que estamos aqui em Grusky. Vou fazer uma primeira pergunta, um pouco complexa, mas necessária. A sua formação em História e em História da África certamente moldou a sua visão sobre identidade e autonomia. Como esses estudos influenciaram a sua defesa da autodeterminação e dos povos dentro do contexto do sul do Brasil? Primeiro, tem que definir duas coisas bem diferentes. A questão da história da África, os meus estudos, a minha especialização em história da presença afro no sul do Brasil, ela começou, na verdade, em 2004. A partir dali, eu comecei a fazer estudos nessa área, né. Hoje, já um trabalho razoável em cima disso, pesquisa, como historiador. Mas a questão afro no sul do Brasil me chamou a atenção porque as pessoas sempre dizem assim: olha, no sul do Brasil tem tantas etnias, e nas etnias eles botam lá alemão, italiano, polonês, não sei o quê, africanos. Não, não pode. Não existe africanos. Existe etnias africanas. Vocês têm os Benguela, você tem vários povos dentro do continente africano que foram trazidos à força para o sul do Brasil, realizados no sul do Brasil e no Brasil como um todo, né? Mas principalmente no sul do Brasil, na indústria do charque, na indústria da erva mate, no litoral, nós tivemos muita escravidão, né? Principalmente aonde existe o elemento português, no sul do Brasil, havia escravos. É claro, menor a, a quantidade do que no restante do Brasil, mas houve, isso está claro, isso não tem que negar. E aí eu comecei a estudar as etnias do sul do Brasil, porque eu defendo, Tati, a questão de que a unidade nossa do sul, ela tem que vir da diversidade nossa do sul. Por quê? Porque o movimento não pode ser um movimento étnico, coisa de alemão, italiano, polaco. Sempre defendemos isso, o movimento nasceu por isso, por esse motivo, para defender que a nossa unidade vem da diversidade, ou seja, das 128 etnias que compõem o sul do Brasil. E as 128 etnias que compõem o sul do Brasil incluem quase 20 etnias africanas, quase 20 etnias, obviamente, há uma discordância em algumas delas, em etnias dos povos originários, ou seja, dos indígenas, né? Nós temos desde os tacos, os Nonos, nós temos aqui os Xhoklins, nós temos uns Caigangue, enfim, né? Uma diversidade muito grande. Essas 128 etnias que nós chegamos a presentes no sul do Brasil, que são as maiores, existem muitas outras menores, ainda além das 128, me levaram à conclusão de que nós somos um país muito mais múltiplo em termos étnicos do que o próprio Brasil. Se nós sairmos do Brasil, se o sul se separar do Brasil, né, nós vamos ter muito mais etnias do que o próprio Brasil, porque aí nós tiraríamos do Brasil as etnias todas do sul, né? Por baixo, já dá mais de 100. Então, o que me levou a estudar essa área aí, Tati, foi essa descoberta de que havia no sul do Brasil essa multiplicidade de etnias e justamente essa defesa que o movimento Senhor Meu País faz desde a década de 90, de que a nossa unidade vem da nossa diversidade. O movimento frequentemente invoca o princípio da autodeterminação dos povos.
Na sua visão, o que torna o Sul um povo com identidade e interesses coletivos próprios? Veja, isso também é outra coisa que a gente tem que analisar, não do ponto de vista agora mas do que pensar. As pessoas têm dentro da sua mente e do seu coração uma vontade comum. A vontade comum é o início de qualquer nação. A vontade de ver junto com um determinado grupo humano é o pontapé inicial para a nação. Além disso, nós temos, e isso nós devemos muito à imigração, obviamente, né? Aquela questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural. Veja, nós temos uma ebulição de cultura nos municípios e nos nossos 3 estados, que uma não fecha com a outra, né, que está tudo certo entre elas. Quer dizer, tu pode ser alemão, tu pode ser italiano, tu pode ser, japonês, tu pode ser chinês, tu pode ser o que tu quiser e manifestar a tua cultura e não vai ter problema, né. Nós temos ainda, e isso, Tati, nós conversávamos inclusive antes, problemas, por exemplo, na questão religiosa, ainda existe isso no nosso meio. É o desrespeito de algumas pessoas por algumas religiões. E isso é importante que no futuro a gente também, como movimento, a gente, passe a fazer uma defesa muito clara sobre esse assunto. Agora, esta questão da autodeterminação dos povos, ela envolve principalmente a formação das nacionalidades a partir das nações. Nós não nos consideramos brasileiros, portanto, nós não fazemos parte da nação brasileira, que na verdade não existe, é uma nação múltipla, são várias nações dentro do Brasil. A do Sul, a nação sulista, que nós defendemos que ela existe, né, a base dela é essa vontade comum de fazer as coisas em conjunto entre nós, né. Essa vontade leva a nós termos ações comuns, por exemplo, a nossa indústria, o nosso comércio, a nossa agricultura, enfim, todo o sistema econômico, social, cultural, ele anda sempre para o mesmo caminho. E a gente sente que a gente é nação quando você vê, por exemplo, propaganda na TV, que pretensamente diz que aquilo ali é o Brasil. E você vai ver, não tem nada do Sul lá. Aí tu fica com aquele sentimento assim, notaram, por exemplo, aquela questão da Olimpíada. O Brasil foi representado lá num vídeo que não tinha um item sequer que era do sul do Brasil. E olha o quanto de cultura nós temos aqui, o tanto de coisa que nós temos aqui. Hoje nós somos um dos maiores polos produtores de tecnologia, por exemplo. O agro que o Brasil hoje tanto idolatra, onde é que está o agro? Praticamente tudo no sul do Brasil. É, tantas coisas que nós temos para contribuir e o Brasil sempre que vai falar de Brasil, ele fala do carnaval, ele fala do norte, ele fala do nordeste, ele fala de uma outra coisa lá, mas de nós do sul, parece que nós inexistente. Isso quando você vê na TV e você se sente excluído, é um sinal de que você já pertence à nação sulista. Por quê? Porque a gente sente: "Não, eu não estou representado naquilo. A minha nação não está representada". A proposta de que os municípios administrem 80% dos tributos é um pouco ousada, né? Como esse modelo funcionaria sem gerar desigualdade entre as cidades ricas e as chamadas cidades pobres? Veja, um pai que chega em casa e traz o salário dele do mês e diz para a mãe assim: "Ó, esses pequeni esse dali, esse aqui você não dá nada, e esse daqui tu enche o buchinho deles para eles ficar gordinho e ir trabalhar". Isso é justo dentro de uma família? Não é justo. Se nós somos uma família, nós trabalhamos em conjunto. Qual é o problema do Brasil? Somos uma família só no nome, porque na verdade, essa família, todo mundo contribui com o seu salário para dar o bolo, é, tributário, que é o sustento da família, mas daí as oligarquias vão lá e pegam uma grande fatia desse bolo e dão para alguns filhos muito mais do que para outros. E nós temos que ficar aqui embaixo, reclamando das migalhazinhas que a gente recebe. Mas isso, em tese, esse exemplo é só para dizer assim: "Ó, realmente há uma desigualdade". Qual é a nossa defesa? A defesa do movimento "Senhor é meu país"? Primeiro, na questão tributária, é o município que tem que arrecadar.
A União e o Estado não tem que meter o bedelho aqui. O município arrecada, retém da arrecadação 80% para ele e só repassa os 20%. Vocês não têm noção o tanto que nós já economizaria com toda essa estrutura federal que está no nosso meio aqui, é funcionário público, é tudo que é lado, é uma loucura o que a União botou de tentáculos aqui no município para poder arrecadar. É fiscal, é isso, é aquele outro, é prédio, é não sei, tudo isso daí acaba. O município arrecada, hoje nós temos tecnologia para isso. Na hora que o caixa lá recebe o dinheiro, já faz, ó, vai 20 para a União, 80 fica no município, tá bom. Isso daí vai dar uma coisa muito interessante. Municípios que trabalham mais vão receber mais. Agora, tem um município lá não tem nada, não tem uma indústria, não tem nada. Esse pessoal lá, para manter aquele município, vai ter que ir atrás, cara. Que negócio é esse de ficar esperando que os outros venham dar um pedacinho para ti? Você tem que ir atrás. Se no começo você precisar, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma ajuda para poder ir atrás, para trazer uma indústria, para ir atrás de uma vocação produtiva diferente, vai lá. Agora, manter municípios perdulários para o resto da vida que vão ficar ali reclamando que são pobres, com o pirizinho na mão, isso é uma besteira. Então termina o município, acaba com aquela unidade lá, anexa a outro e acabou. Agora, tu não pode punir aqueles municípios onde você tem uma arrecadação maior, porque o pessoal se virou, os empresários foram montar empresa, as famílias se viraram, foram atrás para trabalhar. Tu não pode punir ele. Senão nós seria uma Brasília diminuta aqui embaixo. Então eu acho assim, ó, primeiro, a arrecadação fica no município. Vai ter cidade rica, cidade pobre. Se tu não quer ser pobre, vai atrás, cara. Vai atrás porque você vai conseguir. Eu estive na Suíça, né, já contei essa história milhares de vezes, e lá tem município com 60 habitantes, mas não tem essa estrutura louca de prefeito, vice, secretários, um, sabe, os vereadores ganhando fortuna. Tem nada disso daí. Tu tem um gestor municipal que ganha um salário razoável e uma secretária e, às vezes, no município um pouquinho maior, um gerentão, e nada mais. Tudo a empresa que varre a rua. Faz a licitação, vem o pessoal lá. Então tu não tem um caminhão de gente para te sustentar. Ah, o professor. Ô professor, como é que vão ter escola se os professores não for funcionário público municipal? Não vão. Eles têm que ter a cooperativa deles, e a cooperativa deles oferece a mão de obra que eles têm, e o município vai lá e compra aquela mão de obra. Vai pagar por aquela mão de obra. E vai pagar bem. Porque senão ele não vai ter professor. Então, sei lá, um professor com 40 horas. Como é que tu quer um bom professor com 40 horas pagando 4 pila por mês? Tu não vai ter. Tu quer um professor bom com 40 horas, tu tem que pagar no mínimo 10.000 reais. No Japão, esse professor ganha hoje em torno de 18.000 reais. Por que nós temos que pagar essa ninharia e ainda queremos exigir muito do coitado do professor que se mata lá dentro da sala de aula com um monte de aluno mal educado que os pais não educam mais em casa? Quer dizer, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, pensar se o município quer ser rico. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Ele tem que correr atrás. Acabar com essa coisinha de ficar com o perizinho na mão, se dizendo coitadinho, essa síndromezinha de vira-lata que o Brasil inteiro tem. Nós tivemos um país no sul. Certamente, cara, tu vir com esse perizinho na mão, alguém vai pegar esse pires e dar na tua cabeça. E tu tens que aprender que só se consegue alguma coisa quando tu vai à luta. Trabalha, tu te vira. Como o senhor imagina a educação, a saúde e a infraestrutura em um modelo político mais autônomo ou independentista? Essa é uma pergunta muito frequente nas lives. Bom, educação. Veja, nós lutamos pelo municipalismo. A radicalização do movimento municipalista. Cada município tem que dizer como ele quer educar seus. Porque tem um problema, assim, ó, quando tu nacionalmente faz uma pirâmide, diz assim, tem meia dúzia de iluminado lá em cima que dizem como é que tem que ser a educação de todo mundo, você corre o risco de tolher as capacidades de cada região. Porque as vocações produtivas são diferentes, tudo é diferente. Por exemplo, pega uma cidade como Brusque, que tem vocação têxtil,
E tu vai vir e enfiar aqui a metal mecânica, por exemplo, que seria a vocação, sei lá, de uma outra cidade lá de São Paulo. Aquela população, tu vai formar um monte de metal mecânicos que não vai ter serviço na sua cidade, ele vai ter que ir lá para São Paulo para poder ter trabalho lá. Estou falando a parte técnica, né. Mas veja, a educação ela tem que, assim como a saúde e tudo mais, ela tem que ser municipalizada, porque o recurso também vai estar aqui, para bancar ela. Não vai ter esse negócio de ir lá para Brasília para tentar trazer dinheiro para educação, para saúde, para fazer uma escolinha, para fazer um postinho de saúde. Não, o dinheiro já está aqui. No mínimo, se faltar educação, saúde, nós vamos ali na prefeitura e damos um cacete no prefeito, dizendo ele dá nosso dinheiro. Mas a prefeitura está ali, a, sei lá, 2 quilômetros da minha casa. Agora, daqui a Brasília, quanto tempo eu vou levar? Não tem nem dinheiro para chegar lá, né. Então, veja, se tudo isso está municipalizado, também tem que se municipalizar as decisões de o que quer. Eu cito muito, por exemplo, algumas ideias que a gente já discutiu. Veja, isso tudo são propostas, não está pronto. As pessoas não podem pensar que nós estamos vendendo uma caixinha de como vai ser o novo país. Nós estamos discutindo. Você que está vendo a live agora e está vendo essa entrevista agora, de repente tu escuta o que eu estou falando e tu vai dizer assim: "Poxa, mas eu tinha uma ideia para contribuir nisso". Tu tem que vir para o movimento Exato. e jogar essa ideia para nós discutir junto, porque essas ideias que eu estou dando aqui, elas estão abertas a qualquer tipo de, eh eh, novas contribuições. Isso, claro, eu ouvi aí ao longo desses 33 anos de movimento, nas mais de 1.200 palestras que eu dei no sul do Brasil, eu ouvi sugestões das pessoas e isso eu condensei nessas ideias, né. Veja, se tu tem se é municipalista, as pessoas aqui no município vão decidir: "Olha, nós queremos aula para os nossos filhos de matemática, química, física", aquilo que universalmente se aceita como uma educação formal. Mas nós queremos ter também, olha, a nossa comunidade é majoritariamente, sei lá, indígena, né, caso, sei lá, perto aí Major Destino e outros municípios aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós queremos que na educação vai ter língua indígena, vai ter aulas do dialeto ou do idioma tal, Guarani, por exemplo. É possível. Agora, por que que vai ter Guarani aqui em Brusque, se não tem nem índio aqui, né? Pode ter indígenas, mas não daquela etnia, não tem uma representatividade maior. Então essas decisões, elas têm que ser tomadas a nível local. Assim como elas também têm que ser tomadas decisões estratégicas. Olha, os alunos vão chegar no ensino médio, vão se preparar para o mercado de trabalho, nós temos que oferecer cursos que sejam voltados para a vocação produtiva da cidade, como eu falava anteriormente. Por exemplo, o Brusque tem uma vocação têxtil. Nossa, nós temos aqui uma costureira ganha 6.000. Espera aí, é uma boa profissão, 6.000 por mês é uma ótima profissão. Ah, mas as meninas não querem mais ser costureiras. E os meninos? Talvez queiram. Em Brusque, hoje, nós temos muitos homens costureiros e que estão ganhando muito bem. Ou seja, lá no passado, os pais, as mães andaram inventando histórias que não, eu não quero que a minha filha seja costureira, minha filha tem que ser doutora, tem que ser. Aí formaram os doutores, e onde é que estão os doutores? Estão aí trabalhando, sei lá, de garçom e uma série de outras coisas. Não estou desmerecendo a questão de ser garçom. Estou dizendo, você pagou uma faculdade caríssima para a faculdade de direito ou sei lá, de outra coisa, e não tem emprego. Então, no município tem que ser visto também a vocação produtiva de cada cidade. Nós precisamos, por exemplo, na área de saúde, nós de repente tem uma cidade que tem uma determinada necessidade de ter, sei lá, 2 postinhos de saúde só. Precisa ter um em cada bairro, porque a cidadezinha é pequenininha e não, mas veio nacional de que cada lugar tem que ter o seu posto de saúde. Aí tem 50 funcionários públicos lá dentro do postinho e na verdade estão lá comendo moscas, coitados. Para atender 5 pessoas. Atender 5, 10 pessoas. Então, isso tudo tem que ser decidido a nível local. É esse o municipalismo, entre aspas, radical que a gente prega. Cada município vai ser praticamente um país. E eu acho que preparar, se você não me permite, preparar o mas também para o mercado de trabalho. Antigamente, não sei se você pegou essa época, nós tínhamos técnicas domésticas, marcenaria.
Isso acabou, né. Hoje os homens não sa os meninos não sabem nem trocar uma lâmpada direito. Antigamente, por exemplo, a maioria dessas profissões que hoje os melhores profissionais foram formados no ensino médio. Por exemplo, contador. Tinha o curso de contabilidade no ensino médio, o cara ia lá e se formava contador lá. Hoje tem faculdade de contador e tudo mais, e vai ver a qualidade do negócio, né. Não é que os contadores são ruins, por favor, não é isso. Estou dizendo a qualidade do profissional que trabalha ali, né. Os profissionais das antigas formados lá no ensino médio, eles tinham uma visão extremamente ampla de todo o processo. Hoje você forma um contador que está de lá: "Não, eu vou fazer só ICMS. Não, eu vou fazer só isso. Não, eu vou fazer só aquilo". E aí, meu, se tu disser: "Não, aquele cara é contador", é capaz de não dar certo, não vai conseguir fazer todo o processo. Eu sei que no interior dos nossos estados existe muitos, muitos contadores ainda formados no ensino médio. É. Essa aí corta tudo fora, né. "Ah, os não corta". Tá, bora. Professor, agora eu vou fazer perguntas da live, que aparecem em muitas lives, são polêmicas, são diretas e acho que o pessoal tem que ouvir a sua opinião, porque a gente fala 1000 vezes e não adianta. O movimento Só Meu País é frequentemente acusado de elitismo e de racismo. Como o senhor responde de forma objetiva e direta a essas críticas? Vamos primeiro com o elitismo. Eu me sinto muito bem que as pessoas me chamem de elite. Jornalista que ganha uma mixaria por mês, o historiador que se lasca todo dia, se eu for elite, meu Deus. A maioria de nós, gente, é profissional liberal, gente simples. Se nós tivesse dinheiro, nós já tinha separado esse país. Nós somos todos pessoas trabalhadoras do dia a dia, então essa parte de elitismo, me desculpa, mas isso é uma bobagem. Bobagem, porque basta ver a realidade. Pega lá as nossas diretorias, vocês vão ver, tudo gente muito simples, tudo gente muito tranquila. Outra, nós nunca fomos desse negócio de ficar defendendo oligarquia. Para mim, elite, a grande elite são as oligarquias. No sul do Brasil, nós temos essa mania de encher o saco dizendo que as oligarquias do norte e do nordeste não vale nada, não sei o quê, e não olhamos para o nosso rabo. Olha as oligarquias do sul, olha as oligarquias, nós lá do Rio Grande do Sul tem olha, Asperosa, olha aqui as de Santa Catarina, hein. Aí, ó, estão tudo brigando agora aí para vaguinha no Senado e não sei o quê. É as oligarquias que estão brigando, não é o povo que está brigando. Nós, os Zé Povinho, é as oligarquias. Olha no Paraná quem é que toma o poder, faz e desfaz. Então, nós não olhamos para o nosso rabo. As nossas oligarquias são tão ou mais corruptas e corruptoras que as do norte e do nordeste. Então, nós não defendemos esse tipo de gente. Me desculpa, mas esse tipo de gente não nos representa. Nós defendemos as pessoas. As pessoas não, que não tem nada contra empresário. Os nossos empresários, muito pelo contrário das oligarquias, são homens e mulheres muito conscientes do papel deles dentro da sociedade. Claro, em toda classe existe os bons e os não tão bons. E existem os ruins. Na nossa área também, jornalismo, história, também tem os bons e tem os que também não dá certo, não deram certo. Mas eu acho que esse argumento aí não se sustenta por olhando para nós mesmos, olhando para quem fundou o movimento, olhando para o dia a dia nosso, para quem nós somos. O segundo, sobre essa questão do racismo, para mim, tá, sinceramente, já me debati muito com isso e tenho a dizer o seguinte: primeiro, tu só resolve um problema quando tu conclui que ele existe. E o problema do racismo que as pessoas nos acusam tem uma parcela de razão. E qual é essa parcela? É um bando de imbecil aqui de tu, e essa é a expressão correta, um bando de pessoas que são racistas de verdade. E essas pessoas, o racismo deles se sobressai quando tentam defender as nossas ideias, ideias que o movimento. Por isso eu sempre digo para os nossos compatriotas do movimento, quando nós descobrimos um cara desse no nosso meio, nós temos que denunciar, porque se nós não denunciamos, nós somos coniventes com
porque esse cara está defendendo. Então, existe uma parcela sim, Tati, nós temos que aceitar isso, de pessoas no sul do Brasil que são racistas, que realmente gostariam que o sul fosse independente para criar uma pátria branca e os cabal. Nós, o nosso movimento, nunca, jamais defendeu isso. E vou explicar por quê. Porque o nosso problema está com Brasília, não é com pessoas, com seres humanos, com cor das pessoas, com etnias das pessoas. O nosso problema é com o Estado brasileiro. Isso sim, esse sim, é o nosso maior e mais eloquente inimigo. É contra ele que nós lutamos, não é contra as pessoas. Tanto é que desde a década de 90, nós sempre tivemos parceria com os movimentos separatistas do Nordeste, os movimentos separatistas do Espírito Santo, de Pernambuco, o movimento separatista de São Paulo, o movimento separatista da Bahia, o de Minas Gerais. E, enfim, nunca tivemos nenhum problema nesse sentido, mas por algum tempo nós deixamos correr solta essa questão dos caras que discriminam, que são sulistas e discriminam as outras pessoas, a pretexto de defender a independência. Essas pessoas, temos que ser muito claro, elas não representam o movimento do meu país. Elas não representam as ideias que nós defendemos. Eles podem defender o que eles quiserem, é direito dele, né? É crime fazer isso. É bom que eles saibam, é crime. E nós sempre andamos dentro da legalidade. Temos orgulho de dizer isso. Nós sempre andamos dentro da legalidade. Professor, existe quem diga que o movimento não cresce mais porque falta coragem da liderança para dar o primeiro passo. O senhor acha que o movimento está acomodado? Não, não acho que o movimento está acomodado, o movimento age por estratégia. Esse é um momento que nós temos que tomar muito cuidado. E ouso dizer que nós já passamos por um momento muito semelhante a esse lá no passado, em 1992, 1993, quando o governo federal precisava de um bode expiatório para fugir dos problemas que eles tinham lá em Brasília. E escolheu quem? Nós do Sul. Escolheu o movimento separatista. E vieram cá para baixo para combater os traidores da pátria, como eles chamavam a gente na época. Um cara que é o Alexandre de Moraes da época, chamado Maurício Corrêa, que está no inferno já há um bom tempo. Esse cara, por exemplo, elegeu a gente e botou nós como bode na sala para eles esquecerem os problemas com as oligarquias que eles tinham lá em Brasília. Isso no início do governo Itamar Franco, que estava assim um caça-caça, caçaram o Collor, depois o Itamar entrou, enfim, veio toda aquela parafernália. E hoje nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós temos uma briga entre dois grupos políticos, a nível nacional, que daqui a pouco, a hora que o pau pegar para valer ali, é capaz deles tentar achar a gente como bode expiatório e vir aqui para baixo, entrar com um processo contra todo mundo, e a gente não quer isso. Nós sempre lutamos dentro da legalidade, dentro daquilo que é permitido pela lei, e nunca fomos além disso. O nosso trabalho é de conscientização, de fazer com que as pessoas tenham venham aderir à nossa ideia por livre e espontânea vontade. Ninguém pega uma arma para botar no pescoço, na cara de alguém para dizer que ele tem que ser separatista. As pessoas são porque elas querem, senão, não, os que não querem, de fato, não tem nenhum motivo para aderir ao movimento. Veja, então não é acomodação, você tem que ter uma certa estratégia, e eu acho que isso está correto. Mas se você olhar no dia a dia, o movimento está super ativo. Em todo o município, se você for olhar hoje nas redes sociais, nós estamos com uma efervescência enorme de pessoas no dia a dia, buscando informações, tentando entrar no movimento, tentando participar do movimento. Todo dia tem gente, sabe, buscando participar mais ativamente do movimento. A questão toda está de que nós não podemos, nesse exato momento, fazer uma ação muito grande aí, porque senão daqui a pouco tiram a gente aqui para bandido aqui embaixo, nós estamos lascados. Vocês conhecem, sabem bem do que eu estou falando. Então é uma hora para nós trabalhar quieto, formar liderança, fazer com que o movimento cresça em musculatura nos municípios, Nós precisamos pelo menos 5 lideranças em cada município. Pode ser que hoje nós tenhamos aí uma em cada município.
Nós precisamos ampliar isso, porque o movimento possa crescer, de maneira orgânica e que daqui a pouco a gente possa fazer essas ações de rua, essas ações que nós já fizemos no passado, com maior tranquilidade e com uma musculatura bem maior. Se amanhã um grande partido político oferecesse estrutura e palanque para transformar o movimento num projeto institucional, o senhor aceitaria ou manteria a posição apartidária? Eu não aceito. Eu, o Celso. O movimento tem que manter essa posição de respeitar cada um dos seus, militantes, lideranças. Cada um de nós tem uma ideia política, né. Eu sou liberal, sou conservador, e sou, capitalista. E eu vou achar um partido que eu goste, que defenda essas ideias, né. Eu, particularmente, não sou filiado, mas tenho um partido que eu gosto, né, que eu tenho uma proximidade maior. E cada um de nós do movimento tem o seu partido, né. Agora, uma coisa é a pessoa física nossa ter o seu partido, a sua ideologia, etcétera, outra coisa é o movimento, a instituição assumir um partido político. Aliás, um partido político assumir uma instituição. Eu acho que seria o fim do movimento, não tem outra palavra para dizer, o movimento se acabaria. Por quê? Porque o partido político ele é nacional, não tem outra, né, ele não é regional. Se nós pudéssemos montar um partido político, e isso já aconteceu, né, o Partido da Revolução Farroupilha, da República Farroupilha, montada pelo Sérgio de Oliveira, o Estrela, aquele pessoal lá de Porto Alegre, em 1992, né, pretendia isso, ter um partido separatista para defender as ideias do movimento. E não deu certo. Por quê? Porque hoje a legislação diz que nós teríamos que estar em 9 estados. Para ter um partido político para nós, que defenda as nossas ideias, e não um partido político que defenda ideias, outras, nacionais. Portanto, então, todos os partidos são nacionais, tem que defender esse Brasilzão unido como ele está aí, que é o contrário do que a gente defende, que é a separação dos 3 estados do sul. Então eu particularmente sou contra, acho que o movimento perderia a sua identidade e praticamente se extinguiria. Em caso de independência, como ficariam as minorias étnicas, religiosas e culturais dentro do novo país? Haveriam políticas específicas ou seguiríamos o mesmo modelo brasileiro? Não, não, o modelo brasileiro não funciona. Veja, quando se trata de minoria étnica, nós estamos falando do quê? De povos e nações que existem dentro do nosso próprio povo e nação. Ou seja, aqueles grupos minoritários que não se sentem ou que não têm uma representatividade maior, né. Assim como, por exemplo, gays, lésbicas, esses LGBT não sei o que tudo aí. Ok, veja, nós temos que ter um ambiente de liberdade primeiro, liberdade total. Os países desenvolvidos, eles resolveram isso lá na década de 80 e hoje está todo mundo feliz, pô. "Ai, homem não pode casar com outro homem". Bom, cara, e aí vai ver no mundo os países que deram certo, pra lá ele já pode casar, é uma decisão pessoal de cada um, qual é o problema nisso? "Ai não, mas vai acabar com a família". Bom, bicho, tu quer liberdade ou tu quer um estado que vem dizer pra ti o que que tu tem que fazer? Porque aí também tem a história, "Ah, bom, então é só a família", nós tudo bem, cara, eu acho que nós temos que continuar defendendo isso, e eu defendo isso, mas se nós defendemos um ambiente, em um país com liberdade, nós temos que sentar e resolver esses troços, cara, e parar de ficar discutindo mais quem nessa esse tipo de assunto, né. As minorias étnicas, agora falando, nós vamos ter uma efervescência que vocês não têm noção. Por exemplo, os ucranianos que estão aqui no sul do Brasil, os russos, os chineses, os franceses, os espanhóis, nós temos que manifestar essas nossas culturas que nós temos, os açorianos, os portugueses, os alemãos, os italianos, todo mundo. Imagine se nas nossas escolas pudessem ensinar, de repente, olha, vamos voltar a falar as nossas línguas de origem, valorizar isso. Porque tem um problema que o Brasil fez para nós, infelizmente um presidente aqui do sul fez isso, né, Getúlio Vargas, que foi o cara mais sacana que eu já vi, porque ele tolheu todos nós de estar falando hoje 5 idiomas, quando ele proibiu as línguas de origem no Brasil, e só o português foi.
escolhido. Veja, ele matou milhares de línguas indígenas, milhares de línguas, eh, étnicas, que nós podíamos estar falando junto com o português. Então, eu acho que nós temos que ter uma política de valorização das etnias a ponto de que elas possam ter uma efervescência, porque o nosso negócio é aquilo que eu disse lá no início, a nossa unidade se faz pela diversidade. E diversidade não pode ser uma letrinha bonitinha lá na Constituição, ela tem que ser vivida. E viver, ó, por exemplo, hoje nós estamos tendo aula de polonês nas escolas, que é uma das etnias formadoras, mas já teve aula de alemão, tem ainda algumas escolas, mas escolas que quiserem ter, né. Pode ter de todas as etnias, né, que é uma maneira de nós manifestarmos aquilo que é a nossa origem, a nossa raiz, e isso é importante. Hum. Eu sei, por exemplo, que em Criciúma existe lá uma festa das etnias, se não me engano, que todas elas estão representadas, inclusive com doces, com olha o quanto de turismo nós podíamos ter, Danças típicas, né. a nível de sul do Brasil, por exemplo, um festival gastronômico das etnias. Tu imagina lá a tua ele estava falando que a mãe dele é uma ótima cozinheira. Ela poder ir lá e fazer um bolo, fazer uma comida, e as pessoas irem lá e pagar por aquilo, ela ganhar o dinheirinho dela, que é a tal da economia, comunitária, e ela poder manifestar aquilo que a cultura dela trouxe, né. E por aí vai, quantos e quantas coisas a gente está perdendo por causa desse negócio assim de não, no Brasil, a etnia que vale é a portuguesa. Não, tudo bem, a portuguesa é uma delas aqui no sul, mas nós temos 128 outras etnias que a gente podia estar manifestando. O senhor já pensou em algo, já passou pela sua cabeça que se um dia o movimento der certo, nós formos independentes, que seu nome ficará no livro de histórias, no mesmo capítulo que líderes separatistas mundiais? Olha que coisa doida, né. "Ah, vão me dar o nome de uma rua". Com o Celso Dói. "É, Rua Celso Dói". Tá bom. Nada. Virou uma avenida. É, uma avenida, pô. Deus livre, uma ruazinha. Eu vou puxar o pé dos caras. Eu luto por uma coisa que eu acredito, que também eu acho assim, um homem que não tem um ideal, cara, não pode se considerar um homem inteiro. Um homem, uma mulher, tô falando, é um ser humano que não tem um ideal, não pode se considerar ele um completo. Eu luto por isso. Na verdade, a gente nunca, eu nunca, e veja, quantos outros lutaram antes de nós. Nós já começamos lá com o Guairacá, lá no Paraná, 1550 e pouco, né. Tá aí o Guairacá, graças a Deus, a gente consegue manter ele até hoje como um dos heróis sulistas. Depois o Sepete Araju, lá no Rio Grande do Sul, outro herói nosso que lutou para defender a nossa terra. Depois aquele monte de heróis da Revolução Farroupilha, né, o Bento, os lanceiros negros que toda a vida são esquecidos muitas vezes, que nós temos que, sabe, aquela outra coisa que eu falei lá atrás, nós temos que valorizar quem nós somos. E os lanceiros negros são parte de nós, não tem que ficar dizendo: "Olha, aconteceu isso ou aquilo". O que aconteceu ali foi uma traição mesmo, e de um grupo que estava interessado em matar eles, né. Isso nós não podemos esquecer e nós temos que lutar contra isso. Nós temos, ao longo da história, a Anita Garibaldi, nós temos o Neto, nós temos muitos heróis ao longo do tempo que ficaram para a história pela luta que eles tiveram. Se algum dia os meus livrinhos e as ideias que a gente defendeu nesses 33 anos, e se Deus quiser até o fim da vida eu vou continuar lutando, se tiver que ter uma rua, que tenha, mas eu não preciso de uma rua depois de morto, entendeu? Não faz nenhum sentido para mim. Mas eu acho que a gente tem que ter um reconhecimento sempre por aqueles que vieram antes de nós. E eu reconheço, né, que aquelas pessoas que vieram antes de nós, o Cadorim, aquele pessoal que fundou o movimento lá em Laguna, aquele pessoal, o Sérgio de Oliveira, o Estrela, aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul, aquele pessoal lá de cima do Paraná, o Pacheco, o Franklin, eu reconheço neles que são pessoas que me auxiliaram muito no meio do caminho para a gente manter a ideia viva, né, e que a gente tem que sempre reconhecer.
nessas pessoas que nos ajudaram a manter a causa em pé e a causa sempre, com uma versatilidade muito grande que perpassou esse tempo todo. A Constituição afirma que a união dos estados é indissolúvel, e muitos dizem que o separatismo é inconstitucional e, portanto, antidemocrático. Como explicar que debater a autodeterminação não é ilegal, e sim parte de liberdade de expressão? Primeiro, indissolúvel não existe no meu dicionário. Veja, é a história do pétreo, né, pedra, né, pétreo significa pedra, ou seja, até a pedra quebra, depende do jeito que tu vai dar a porrada, né. O Brasil, ao longo do tempo, sempre teve essas cláusulas maluca na Constituição, mas se provou ao longo do tempo também que quebra tudo. A Constituição de 64, a Revolução de 64, né, o regime militar, ele foi lá numa paulada só, ele quebrou 15 cláusula pétrea numa tapetada só. Claro, com um fuzil na mão até eu quebro, né. Mas veja, então não é um pétreo, vai lá e quebra. Então tem 3 maneiras de você burlar isso, para que as pessoas entendam. Uma luta armada, que não é o nosso negócio. Nós abdicamos disso já desde a criação do movimento. 2, uma luta pacífica, o povo na rua. Derrubar o sistema aqui com o povão na rua, consciente daquilo que eles querem. "Olha, nós queremos independência", acabou. E o povo ir para a rua e parar tudo até que o negócio resolva. Então, pacificamente, essa defesa é a nossa, a defesa de que é possível. E a terceira, uma constituinte originária no Brasil, onde se muda tudo, cai cláusula pétrea, cai tudo. Ali está aberta a todas as modificações. Então, não é impossível. Tem dificuldades, obviamente, que a gente tem que reconhecer isso. Agora, dizer que isso é antidemocrático é uma burrice. Por quê? Porque nós, seres humanos, nascemos com a capacidade de pensar. E se nós nascemos com a capacidade de pensar, por que que nós não vamos pensar? Por que que eu tenho que só seguir aquilo que o establishment me diz, olha, que o sistema diz: "Olha, tu tem que ser só assim"? Não. Nós do Sul chegamos à conclusão de que nós, independentes, estaríamos melhor, nós temos o direito de manifestar a nossa opinião, desde que de forma pacífica, que é a forma que nós fizemos. E existe no mundo povos que não são tão pacíficos que nem nós, que pegam a arma e vão para o pau, que não é o nosso negócio. Nós já fomos algumas vezes, né, na Revolução Federalista, na Revolução Farroupilha, nós já fomos com arma e perdemos. Então não faz sentido nós ir de novo, já erramos 2 vezes, né. Temos os nossos heróis, etcétera, mas vamos lá, essa vez nós vamos pela via pacífica. Então não tem nada de antidemocracia aí, tem sim de democracia. É que no Brasil está tudo invertido, né, os antidemocratas estão lá em Brasília fazendo lei para ferrar com a nossa vida aqui. Agora nós aqui embaixo não podemos pensar diferente do que eles pensam, daí a gente vira antidemocrático. Então as pessoas têm que também estudar um pouquinho melhor a situação brasileira para ver que nós temos razão na nossa reivindicação. Nós somos tratados com discriminação, queira ou não. Olhem os números, toda a vida discriminando o Sul. Nós produzimos 100, mandamos lá para cima, volta 20. 80% some. Quem é que fica? Fica na mão da esquerda, fica na mão da direita, fica na mão das oligarquias, fica na mão disso, daquilo, daquele outro, e nós chupando o dedo aqui embaixo. Cada vez mais degringolando. Se você olhar, sei lá, 15 anos atrás, o tanto de Bolsa Família que nós tínhamos aqui, e olhar o tanto que nós temos hoje, tu vai ver que, cara, espera aí, tem alguma coisa errada. Tu vem aqui na minha cidade, tu olha, toda esquina estão pedindo emprego, gente para trabalhar, e não tem. Mas vai ver quantos Bolsa Família tem lá. Então tá alguma coisa tá errada nisso, tem alguma coisa que não é que é algo de errado não está certo. Também. Economistas críticos dizem que o país novo seria instável, sem moeda forte e sem credibilidade internacional. Que evidências o movimento tem para contrariar essa narrativa? Bom, instabilidade, bobagem falar, por quê? Porque não existe isso. Bom, instabilidade, do meu ponto de vista, não teria nenhuma, quem ia passar por instabilidade era o Brasil.
Por quê? Porque grande parte da produção nossa está aqui no sul. A produção que o Brasil vende lá fora, as exportações que nós temos está aqui no sul. Segundo, nós somos, em qualquer ponto de vista honesto, que pega os números da economia, e aqui eu acho que a pergunta é em cima da questão econômica, né? Que pegue os números da economia, vai ver que nós vamos ser um dos países mais estáveis do mundo, não é nem da América do Sul. Por quê? Porque nós temos uma economia pujante, uma economia que gira, uma economia que está muito bem balançada entre importação e exportação. Nós exportamos bastante, mas também importamos muito pouco. Tem coisas que nós não temos, tipo, não temos petróleo suficiente por enquanto. Ué, vamos comprar onde tiver mais barato no mundo. Esse é o negócio. Lá no Oriente Médio estão vendendo petróleo barato, vamos comprar lá. Estão vendendo aqui na Venezuela barato. Vamos comprar ali, não tem problema. Com dinheiro no bolso, meu amigo, tu compra onde é mais barato. Pega aí hoje o mercado, esses mercados virtuais aí. Tu compra uns produtinhos lá da China, cara, que aqui te pede R$ 100, tu compra lá por 20 e o produto na sua porta 4, 5 dias depois. Quer dizer, no mundo hoje está tão fácil de tu comprar e vender coisa, que essa questão da instabilidade gira uma bobagem. Qualquer outra coisa ali, Já volto. Isso. Uhum. E a credibilidade internacional. aí tu tá falando da moeda, né? Veja, moeda, até hoje, tá? Ainda ela é baseada no ouro, numa série de coisas, mas ela é principalmente baseada na riqueza. Uma moeda vale mais ou menos quando tu tem dinheiro suficiente para bancar ela, seja ela em ouro, seja ela em qualquer outra coisa. Existem outras formas, né? A nossa moeda, e vamos lá, a gente não sabe ainda que moeda vai ser essa, se vai ser pila, se vai ser isso, se vai ser aquilo, porque nós não debatemos esse tipo de coisa, né? Veja, ela tem lastro. Por quê? Porque nós temos dinheiro suficiente para bancar ela. Pode seguir. Sim. Né? Nós temos dinheiro suficiente para bancar ela. O problema de uma moeda é quando tu não tem dinheiro suficiente e aí, meu amigo, a tua moeda fica fraca. Veja o que está acontecendo com a Venezuela. A Venezuela é um dos países que mais produz petróleo no mundo. Mas qual é o problema? Ele não consegue vender esse produto e a moeda deles é 0,00 alguma coisa. Entende? Então, o que nós precisamos ter? Claro, de que a nossa credibilidade em termos econômicos é o que nos dá talvez o maior alicerce para a independência do Sul. Nós seríamos um país altamente superavitário. Na América do Sul mesmo, perderíamos apenas para o Chile. O plebiscito de vocês não vale nada. Já ouvi muitas vezes na live. O que o senhor diz para quem desconsidera a força simbólica de milhões de pessoas opinando? Nós não fizemos plebiscito para separar coisa nenhuma. Nós fizemos plebiscito para aferir a vontade das pessoas. O que nós fizemos nos 2 plebiscitos que nós fizemos foi consultar as pessoas, era uma consulta popular. O que nós fazíamos? Nós botávamos uma urna no meio da rua e qualquer um que passasse ali dava a sua opinião. Isso se chama consulta popular, não é plebiscito para separar nada. A consulta foi para quê? Para ver se as pessoas queriam ou não queriam a separação do Sul. Essa foi o objetivo dos 2 plebiscitos. Por quê? Porque nós tínhamos dúvida no determinado momento se a população do Sul gostaria ou não que o Sul fosse independente. Porque nós estávamos vendo que muitas vezes as pessoas gostavam da ideia, mas não participavam. Veja, hoje, se tu botar uma urna na rua, talvez nessa urna vá dar aí 80, 90% de aprovação. Mas, veja, nós já chegamos a ter 97% de aprovação de acordo com essa consulta popular. O que acontece? Nós vamos voltar a fazer isso. Por quê? Porque nós queremos saber qual é a opinião das pessoas. Porque esse é o objetivo do movimento ter nascido. Então, terá um novo plebiscito. E penso que nós devemos ter no futuro vários plebiscitos. Porque esse nome não está certo, não se usa esse nome, né? Plebissul foi dado esse nome não para falar especificamente de um plebiscito para separar.
mas uma consulta popular para ver o que as pessoas pensam. E usar isso em termos de marketing para as pessoas ver, ó, o Sul quer isso. Por quê? Porque vinham aqui no Sul, e é preciso que se diga isso, veio o Ibope aqui no Sul, veio o Vox Populi, veio aquela lá, Curitiba, não sei o que, pesquisas lá, ou Paraná Pesquisas, veio vários institutos de pesquisa aqui, e eles faziam aquelas pesquisas sujas que eles sempre fizeram, né, para Globo e tudo mais, botando São Paulo junto conosco. Aí é óbvio que os nossos números iam lá para baixo, porque em São Paulo a ideia tinha uma boa rejeição. O que que acontece? Nós fizemos um só com os 3 estados, que é o nosso objetivo, para saber o que que a população queria. Então, quem faz essa crítica é porque não sabe o objetivo que foi criado o plebiscito, né. Eu sei que teve gente ali que participou, inclusive, que achava que o resultado daquilo ali resolveria, mas já estava separado. Isso é bobagem. Um plebiscito teria que ser passado nesse instante. Um plebiscito tem que passar pelo Congresso Nacional, etc, etc. É impossível, não tem como fazer. Agora, existem outras maneiras de fazer isso. E essa outra maneira nós nos reservamos o direito de, por enquanto, não revelar, mas que existe, existe. E é legal, está dentro da legislação, e eu acho que no futuro nós vamos, com certeza, vamos acionar esse mecanismo. No entanto, nesse momento não é negócio nem para o Movimento Som Meu País, nem para ninguém acionar esse mecanismo. Por quê? Porque aí nós revelamos uma estratégia de futuro que nós temos, e eu acho que essa estratégia é um direito nosso. Manter ela, por enquanto, restrita a uma discussão acadêmica nossa, para ver se realmente vale a pena nós fazermos esse tipo de coisa no futuro. Mas em busca de um plebiscito oficial, né? Dentro da lei, dentro, como eu volto a dizer, dentro da lei, nada fora da lei, né. Podem acusar a gente de ser cagão, de não sei o quê, mas tudo que for fora da lei, dentro do movimento não funciona. Nós temos que fazer tudo dentro da legislação atual e tem espaço para se fazer muita coisa, né. O que a gente não pode é fazer coisas fora da lei, porque aí nós vamos botar as famílias, as pessoas que participam do movimento em perigo, e isso o movimento tem que ter a grandeza de não fazer. A Juventude do Sul, ela será decisiva para o futuro. O movimento está preparado para dialogar com jovens, escolas e universidades hoje? Eu acho que nós temos que se preparar melhor. Nós temos que formar mais jovens, ativistas e lideranças do movimento. Inclusive lancei um livro no ano passado no congresso lá em Xanxerê, chamado Líderes para um Sul Livre, né, que vai ter no congresso desse ano em Taquara, vai estar lá também à disposição das pessoas. E também está à disposição aí para venda. Esse livro ele é voltado para essas lideranças jovens, para eles aprenderem como se faz uma liderança separatista responsável dentro da legalidade, como eu estava dizendo, né. Mas eu acho que o movimento tem que pensar mais sobre esse assunto. Nós temos que achar meios de conversar com a juventude, porque hoje nós estamos numa faixa intermediária entre 25 e 50 anos. Nós temos que descer um pouco, tem que chegar aqui aos 16 anos. Nós temos que conversar com essa faixa etária aqui que a gente não tem tido. Que ela é mais tecnológica. Nós temos que ter um diálogo melhor com eles. Eles até hoje, eles gostam da ideia, mas nós não conseguimos dialogar numa linguagem que eles nos entendam. Perfeito. E para terminar, professor, como o senhor imagina o Sul daqui a 30 anos? Integrado ao Brasil ou já autônomo? Tomara que seja autônomo. Tomara que seja autônomo, mas eu vejo o sul do Brasil continuar crescendo, continuar trabalhando muito, e vejo que é possível nós termos uma autonomia maior. Existe todo um estudo que nós fizemos na década de 90, isso com o Jorge Ernesto Macedo Geisel, um compatriota nosso do Rio de Janeiro, né, sobrinho do ex-presidente Geisel, né, que nos ajudou muito nessas teses de federalismo para o sul, e outros estudiosos aí da 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 secessão do sul, uma tese de que nós podíamos seguir um caminho escalonado. Ou seja, hoje nós temos um federalismo altamente concentrador.
tudo lá em Brasília. Se nós conseguíssemos distender a federação um pouco, dar mais autonomia para os estados, nós subiríamos, digamos, 2, 3 degraus ali de liberdade. Com esses degraus de liberdade, nós teríamos talvez então musculatura suficiente para nós chegarmos a uma confederação. Ou seja, que os estados ficassem independentes e que cada um tivesse autonomia suficiente para convocar um plebiscito, para aí sim você um plebiscito separatista, né? Ó, queremos separar aqui. O Rio Grande do Sul quer separar sozinho. Bom, vamos lá, faz um plebiscito lá e toca o pau, né? Se o povo aceitar, não tem problema. Nós temos exemplos, por exemplo, o Canadá. O Canadá fez o plebiscito do Quebec, aceitaram, a Constituição deles é igual a nossa. Pétrea não permite, mas o Congresso foi lá e aceitou um plebiscito. Foram lá os coitados dos quebecois lá, os caras do Quebec, os separatistas, perderam por meio ponto. Se desse meio ponto a mais, eles teriam ganhado, seria um país hoje, o Quebec seria um país, né? Hoje ele continua sendo parte do Canadá. Mas veja, isso é liberdade, isso é democracia para valer. Nós aqui nesse momento, né, e por isso o Geisel dizia dessa versão escalonada, né, para a gente chegar lá e poder ter, talvez daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, talvez, sei lá, né, nunca pensamos nisso, de você chegar a ter uma liberdade tal que você pudesse votar a questão secessão. Eu ainda acho que o Brasil, nessas crises convulsivas que ele tem, nós vamos chegar num ponto que vai haver uma fratura social, e eu aposto muito nessa fratura social como um momento extremamente auspicioso para nós aproveitar e dar-lhe uma facãozada na hora ali e a coisa acontecer. Nós tivemos essa fratura agora na penúltima eleição e depois na última, e a situação aos pouquinhos está se agravando cada vez mais. Eu não sei se daqui a pouco isso não vira uma convulsão social e é a hora do Sul então pegar a sua malinha e picar a mula, sabe? Que os empresários se dê conta, olha, não dá mais para nós continuar nessa vida aqui. Que as instituições se dê conta, olha, não dá mais para nós mantermos esse sistema. E que as pessoas se deem conta, não, é hora de nós ir para a rua lutar por um país independente. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Eu disse algumas delas durante a entrevista, né? E existe aquelas ainda que nós vamos continuar trabalhando firmemente para, no momento certo, quem sabe, a gente acionar. Sempre tem um botãozinho aquele que a gente tem que ter guardado ali, que se der qualquer coisa no meio do caminho, aperta o botãozinho que pode dar certo. Mas isso tem que ser com muita responsabilidade, não pode ser nas porra-louquices da vida. A gente tem que aprender a fazer a coisa com o pé no chão. E o Movimento Sobre o Meu País sempre fez isso, pé no chão. Nada de ficar sonhando coisa fora da caixinha aí, porque se você põe em perigo uma pessoa, um terceiro, né, você é responsável por aquilo. E nós já tivemos no passado separatistas que falaram porcaria sabe, nos meios de comunicação, e botaram em perigo todo mundo. Decidido. Agora até o cara do gato vem coisa do diabo. Só para terminar então. Então eu acho que nós temos um movimento que ele é responsável, que ele quer que a coisa dê certo, mas da maneira certa também. Nada de fazer aventura fora do script, no sentido de pôr em perigo as pessoas. Nós temos essa responsabilidade, eu acho que as diretorias do movimento sempre tiveram essa responsabilidade, diferente de outros movimentos que nasceram e morreram, né, cujos líderes não tiveram a responsabilidade de falar as coisas e botaram em perigo e realmente acabaram com a vida de algumas pessoas. Teve gente aí que, sabe, penou muitos anos no judiciário para se defender de coisas que ele nem tinha dito. Então, o Sul é Meu País sempre cuidou disso. A liderança fala por todo mundo e fala da maneira correta. Por isso os nossos presidentes, todos eles, são pessoas honradas, pessoas que têm já uma pessoas que têm já um determinado caminho percorrido e que entendem o que é possível ser dito e o que é possível também não ser dito. É possível que
tem que ser guardado para ser trabalhado, melhor trabalhado, né. É isso. Professor, obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por essa entrevista que foi muito pedida, muito comentada, volta e meia tem na live: "Cadê o professor? O professor vai falar". Então, E bom, né. é, o senhor não é esquecido nunca. Não esquece de mim então, tá bom? Pessoal, agradeço a audiência de vocês. Mandem as perguntas aqui embaixo. Não esqueçam de entrar no WhatsApp do movimento, chama lá, se cadastra, vamos virar membro. Tem a loja, @montique.com.br. Entra lá, tem todos os produtos do movimento e até a próxima quarta. Beijo.